Deus te abençoe, amigão, mais uma vez, tá? Talvez hoje não seja muito parecido com o que foi da outra vez, Paz, fica à que é vontade, de Deus te use aí. então, essa história é engraçada porque a gente já começa as pessoas começam a pedir, né, e a gente semana passada a gente fez o Quebrando o Silêncio com esse testemunho, a gente pregou em casal numa igreja aqui próxima, e foi bem legal a as pessoas no final tiveram um bom retorno. Pessoas vieram conversar com a gente, falando que a gente precisa contar mais e tal, as coisas que aconteceram e a transformação. Então, a nossa a eu queria que vocês abrissem aqui a Bíblia de vocês em Gênesis 2:18. Aqui é simples, é quando Deus fala assim: "Lhe farei uma auxiliadora". Então, resumindo, né, o verso de Gênesis 2:18 é isso. Deus avisando, falando para o homem, pra que o homem não é bom para o homem estar só, que ele vai fazer uma auxiliadora para o homem. E no em Gênesis 3:12, quando a Eva peca, Adão não assume a culpa. Ele joga a culpa na própria Eva. Ele não se responsabiliza. Ele não é um sacerdote naquele momento. Ele simplesmente pula fora do da responsabilidade que Deus chega no jardim do Éden e ele pergunta: "Onde está você, Adão?" Ele não pergunta: "Onde está vocês?" "Onde está você?" E ele vai direto para Adão, puxando a responsabilidade para Adão. Então, Deus sempre busca o homem na no lar para ter a responsabilidade. E e como que foi que eu me espertei nesse negócio, do que aconteceu na minha transformação, na minha conversão? Estava aqui no IAS, que é na época de férias, e uma menina e a gente fazendo ali a lição com os jovens e a gente perguntando para cada um deles como foi a sua história de conversão. E a cada um deles falando, uma das meninas falou para mim: "E a tua?" E eu falei que: "Ah, a minha eu não tive, assim, uma história igual vocês e tal, mirabolante do que aconteceu na minha vida, nossa, não, para mim sempre foi a mesma coisa, eu sempre fui adventista, eu fui a gente vem já num processo de cantar nas igrejas, de pregar e tal, Ou então eu seja, não não tinha era me ligado. convertido. Oi? Ou seja, não era convertido. Eu não tinha me ligado do processo de conversão. E tem muitas pessoas que não querem passar por esse processo, né. Então eu não me liguei e a Lilian mesmo na hora ela falou assim: "Teve sim". Lá no começo da pandemia, quando a gente ficou lá no sobrado, assim assado, e daí eu me liguei aonde foi que começou esse processo. Então, já aqui um conselho para os meninos, né, como a gente deve escolher uma namorada. Quando eu comecei a namorar, a idade deles, o meu pai falou para mim assim: "Olha, quando você for escolher uma namorada, uma primeira coisa", esse ele falou de verdade, "primeira coisa, olhe para a mãe dela, porque ela vai ser igual". Só que, às vezes, a paixão é tão grande que você nem olha isso, né. Mas uma outra coisa meu pai falou foi: "Escolha uma mulher que canta", porque eu canto, então seria importante para mim ter uma esposa que cantasse. A frustração do meu pai não é que a minha mãe não canta. Então, hoje, graças a Deus, a Lilian, ela canta muito, e a gente sai por aí cantando, e isso é uma coisa que une muito a gente. Então, eh, aí eu comecei a pensar como que foi isso, né. E a gente por vir de vários anos de adventista, desde nascido e tal,
a gente percebe que a gente tinha uma vida morna, né, o laodiceano, né, o adventista normal, vai na igreja, senta lá, participa, canta, ora, estuda lição às vezes, estuda a Bíblia às vezes, e a gente sempre teve aquela vida morna, aquela vida normal. Com isso, começam a surgir algumas ideias na cabeça. Assim, poxa, que vida chata, que vida monótona. E o que quer dizer essa palavra monótona? Monótona dizer é o mesmo tom. Para quem canta, o mesmo tom. Você sabe aqueles monges tibetanos que cantam? Aquilo é monotonia. É um tom só. Então, quando você tem uma variação de tom, as coisas começam a mudar. Então, a gente, por ser homem, a gente quer ter desafios, a gente quer ter coisas novas. Então, a gente busca sair da monotonia. Com isso, eu comecei a ter alguns pensamentos de bobeira mesmo bobeira. Eu falei assim, pensei assim comigo assim, alguns amigos falavam aí também uma grande diferença, porque alguns amigos que influenciam a gente, né. Importante a gente ter amigos, amigos realmente cristãos, não estou falando amigos dentro da igreja, amigos cristãos. Porque aí alguns amigos comentavam: "Ah, porque eu fui em tal lugar. Ah, porque eu conheci uma menina. Ah, porque não sei o quê". E eu pensava assim comigo, assim: "Caramba, essas coisas não acontecem comigo, né, por que será que não acontece comigo?". E aí foi que o inimigo escutou isso e trouxe a oportunidade. E, eu fico envergonhado de falar essas coisas, porque foi para mim foi muito difícil, depois assumir essas coisas, né. Então eu comecei a querer fle flertar com o pecado. E então eu comecei a conversar com uma pessoa e tal, e trocar mensagem, desenvolver uma amizade, e era uma pessoa também adventista. E eu achando: "Não, ali tá tudo normal". Assim como Eva achou que conversar com a serpente lá, ela dava conta, a gente achar que conversar ali com as pessoas e bater aquele papo, dar risada e tal, e a gente ia manter aquele negócio do jeito que estava. Só que não aconteceu isso, porque a pessoa estava de segundas intenções e começou a desenvolver umas conversa mais cabulosas. Bom, eu chamo de doença o que aconteceu comigo, porque eu fiquei doente. Eu fiquei doente a ponto de querer não estar mais com a minha esposa, de não achar mais tão interessante. E uma coisa que ela comentou num sermão dessa semana, que a gente pregou lá, ela falou, eu falei assim: "Ah, essas pessoas", a pessoa começava a me elogiar: "Nossa, como você é bonito, como você é inteligente, como você é engraçado e tal". E uma coisa que a minha esposa comentou no sermão foi que ela não me elogiava mais. Então a gente começa a buscar essas coisas pra trás, em outros lugares. Sabe que uma coisa que eu estava estudando é que o ho o homem, ele não precisa de amor, a mulher precisa de amor. A mulher precisa ser amada, abraçada, sabe, a mulher precisa disso, o homem precisa de respeito. Então a partir do momento que o homem tem respeito dentro de casa, a mulher tem tudo o que ela precisa. E então ela mesmo falou que ela não elogiava mais, e talvez isso, eu sem eu ser
saber, sem eu perceber, isso começou a desenvolver outros pensamentos. Passaram-se algumas coisas e eu realmente, eh, virei a cabeça e eu não tive um relacionamento, eh, sexual com uma pessoa, nem nada disso, mas conversas, né, que não vêm ao caso. Bom, depois, ali, quando começou a pandemia, um pouquinho antes, eu me mudei para um condomínio de sobrados. Nesse condomínio de sobrados, eu conheci um vizinho chamado Jonatas. O Jonatas era da igreja batista e a gente começou a desenvolver uma amizade muito boa e entrou a pandemia. Quando entrou a pandemia, que todo mundo ficou fechado, a gente ficou fechado dentro desse condomínio, com 13 condomínios, só que o Jonatas tinha algumas coisas diferentes. Ele também cantava, ele tocava piano, eu tinha piano em casa, ele tocava violão, a gente se conversava todo dia, a gente falava todo dia, então eu comecei a desenvolver uma amizade, eu tive uma mentoria com o Jonatas. O Jonatas já tinha um estudo sobre algumas coisas de paternidade, o sacerdócio, alianças de sangue, que é uma coisa que ele conversa bastante, e a gente já vai falar sobre isso. E o Jonatas começou a abrir a minha mente para essa situação, e um dia ele falou assim: Samuel, você tem que ser o sacerdote do teu lar, e eu percebo que você não é. Eu falei assim: ah, João, pra quê, cara? Deixa a Lilian ser, ela gosta disso, ela gosta de orar. Eu falei, hoje a Lilian acordou às 3:30 da manhã, tá lá estudando, orando e tal. E aí ela gosta das coisas, cara. Não, deixa pra ela. E ele falou assim: não, é você que tem que ser o sacerdote do lar. Deus pede pro homem assumir o sacerdote do lar. E eu falei assim: ah, cara, eu não sei não. Nunca fui assim, por quê? Meu pai meu pai já não tinha esse comportamento, a minha mãe também não tinha. Então, o que a gente faz hoje de chamar o Miguel aqui ou o Gabriel, quando o Gabriel morava com a gente, chamar para fazer o culto de manhã, a gente ler a meditação, a gente falar sobre os pedidos de oração, né, já entender o que está acontecendo na vida dos filhos, o pedido de oração da esposa, os agradecimentos, esse tipo de coisa eu não tinha na minha casa. E foi uma coisa que a Lilian gostava de fazer, e eu lembro que ali por 2017, ela lia a meditação sozinha, chamava os meninos sozinho, eu nem participava. E até uma meditação de Ellen White que eu leio até hoje. Já faz acho que uns 3 anos ou mais que eu leio só essa meditação, que sempre tem coisa mais aprendendo, Vidas que Falam. Meditação incrível, incrível, porque conta a história de homens da Bíblia e os resultados. E hoje, agora nós estamos na história de Daniel. Então o Jonatas começou a conversar comigo sobre ser sacerdote. E depois o Jonatas falou para mim sobre alianças de sangue. E o que que é essa alianças de sangue? Alianças de sangue é quando você, assim como Deus fez as alianças com o homem, como o sábado é uma aliança, como outras coisas, Deus, ele fez essas alianças. O homem também tem uma aliança com a esposa. Toda vez que o homem faz sexo, ele está fazendo uma aliança de sangue. Todo ato sexual ele tem micros sangramentos e existe uma troca de sangue. No mundo espiritual, no mundo dos espíritas, eu dei uma passada para estudar um pouco sobre isso. Eles falam, quando um homem tem uma relação com uma mulher, é importante que espere 45 dias para voltar a ter outra relação com uma outra mulher. Eles falam nessa troca de espíritos através do sangue do ato sexual. Os espíritas falam isso. Então,
a gente que acredita que realmente existe um mundo espiritual, essa troca de sangue realmente passa espíritos maus de uma pessoa para outra. Então, o quão é importante a gente entender sobre a aliança de sangue. E toda vez que você faz sexo com a esposa, você está refazendo a aliança com ela. Isso é uma coisa que as pessoas não refletem sobre isso. Então, a gente precisa entender sobre isso. Então, o Jonatas começou a me ensinar sobre isso. Então, foi um ano que a gente se encontrava todo dia, um ia na casa do outro, a gente conversava, a gente ficava umas 2, 3 horas conversando. Depois, a gente começou a conversar sobre a ferida aberta. Então, para você curar uma ferida, você não pega um band-aid e põe por cima. Isso não é curar a ferida. Curar a ferida é você abrir a ferida, fazer a limpeza daquele pus, daquela carne podre, da casca, fazer a limpeza, deixar na pele limpa. Isso dói muito, essa exposição da ferida. Mas ele falou assim, para curar, precisa ter essa exposição. Então, eu fui obrigado a conversar com a minha esposa, junto com ele e a Samira, que é a esposa dele, sobre todas as coisas que eu estava fazendo. Agora, pensem na vergonha, na minha vergonha, de falar sobre essas coisas. E é importante você expor isso, porque aí ninguém pode falar, eu vi o Samuel tal coisa, ou viu aconteceu alguma coisa, a tua esposa sabe. Aquele negócio de você não deixar a esposa pegar o celular, nossa, eu fazia muito isso. Fazia muito isso. Hoje, a Lívia pega meu celular, sai e anda pra lá, anda pra cá, e mexe pra lá, mexe pra cá, porque ela precisa ver alguma coisa, eu não tô nem aí pra isso. Então, a essa segurança, cara, isso é muito bom sentir isso, essa segurança. As pessoas ficam buscando algumas coisas e daí o celular fica escondido e é incrível como o algoritmo, né, das plataformas digitais, eles começam a lançar coisas que você procura e até falei no sermão lá, se eu pegar o celular de alguém aqui, eu sei o que a pessoa vê, porque o algoritmo entrega. E então, é é muito gostoso ter essa tranquilidade de você poder deixar o teu celular aberto sem preocupação. Isso é muito bom, isso é muito bom. Não se preocupar com essas coisas. Então, o Jonatas falou sobre expor a ferida. E eu expus a ferida. Foi, assim, terrível para mim. Só que a partir dali eu comecei, com essa tranquilidade, eu comecei a mudar meus pensamentos. E nesse meio de turbulência que a gente estava ali no, no sobrado, Deus fez uma promessa para minha esposa. E essa promessa está lá em Isaías 45:13. Se vocês puderem abrir lá, para Isaías 45:13, ela orando, pedindo para Deus, porque ela falando assim: se o senhor não consertar esse homem, eu vou ter que me separar dele. E Deus trouxe essa promessa para ela: levantarei este homem em minha retidão. E isso trouxe uma esperança. Tem mais um trecho do verso, leia para a gente, Atilíbio, continua o verso. Que diz assim: Eu despertei em justiça e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Então, você vê,
isso aqui complementa o que está acontecendo hoje. Que não é, a gente não é trabalhar por dinheiro, por ganância, é trabalhar por propósito. É impressionante a promessa se cumprindo. E nesse meio de turbulência que eu fiquei, assim, sem saber o que fazer, Deus também me deu uma promessa. Uma promessa não, Deus me deu um conselho. E esse conselho está lá em Provérbios 5:18. E porque eu estava ali em oração e perguntando para Deus o que que eu faço. Olha só, a gente já sabe a resposta do que a gente deve fazer. A gente sabe a resposta, mas a gente fica em dúvida e fica perguntando para Deus, e Deus deve falar assim: "Caramba, você já está na tua cabeça a resposta, o que você está fazendo, cara?". Mas mesmo assim eu pedi para Deus me dar uma resposta do que eu deveria fazer com o meu casamento. E aí vem essa resposta aqui em Provérbios 5:18. Consegue ler aí, Ezequiel? Que a tua fonte seja abençoada e regozija-te com a esposa da tua juventude. Então, veja que Deus falou para mim: "Fique com a tua esposa". É ela que começou o caminho. Gente, eu buscava a Lília de bicicleta. Eu ia na casa dela de bicicleta. Tinha vezes que da minha casa para ela, ela sentava no cano da bicicleta e a gente ia andando, porque eu não tinha carro. A gente andava a pé e ela sempre ali comigo. Ela estava desde o início comigo. Aí, o que acontece? Você, eh, tá comendo arroz e feijão com a tua esposa, e quando você quer comer picanha, aí você vai querer comer picanha com a novinha. Então, não é assim que funciona, gente. Assim como você, desde o início, tem a, a tua esposa, é ela que vai desfrutar de tudo isso que aconteceu. Igual, sabe os tiozão da Hilux? Os caras ganham dinheiro e tal, e correntão de ouro, separa da mulher e vai buscar uma novinha. É a novinha que vai desfrutar do carrão, das correntes, dos casarão, das viagens, e a mulher fica largada. E Deus está falando aqui, é a mulher da tua mocidade. Mas a resposta, assim, foi incrível. E depois disso, a Lilian chegou para mim e ela falava assim: Deus falou com você, Samuel? Deus falou com você, Samuel? Toda hora ela perguntava para mim: Deus falou com você, Samuel? E, e eu respondi um dia para ela: Deus falou comigo. E a vergonha? E a vergonha de falar o que Deus falou para mim? Eu falei assim: Deus falou, a mulher da tua mocidade. E então os pensamentos começaram a mudar. Dentro desse ano de pandemia, foi para mim uma benção, mas uma benção, assim, foi indescritível para mim a pandemia. Foi um ano assim, vamos dizer assim, foi um ano sabático na questão de tranquilidade, porque eu estava num lugar excelente, eu tinha um amigo muito chegado. Passei por essa crise, mas houve a a transformação dessa crise em bênção. Quando a gente isso é uma coisa que a gente entende agora, quando começou esse processo de cura, Deus falou assim: "Agora eu preciso mudar o Samuel e a Lídia da onde eles estão". Eu trabalhava eu ainda trabalho com marketing digital, eh, e eu comecei a desenvolver, lançamento de produtos. Estava participando de uma cooperativa e tinha uma mulher que ia lançar um produto dela, um curso dela, e a equipe precisava de alguém que fosse, como eu tinha a disponibilidade de tempo, eu não era um empregado, eu era autônomo, eu pude ir até a casa dela, que era lá em Pinhalzinho, no oeste catarinense, perto de Chapecó, para fazer esse lançamento junto com ela. E, e eu falei: Lília, vamos junto. Aí ela estava naquela época que era as aulas online,
então poderia ir e fazer as aulas lá e tal. Só que ela achou que Pinhalzinho era aqui, onde a gente está agora, para lá das praias, aqui litoral, pertinho. Quando eu peguei sentido, Ponta Grossa, eu falei assim: "Para onde você está indo?" Eu falei assim: "Estou indo para Pinhalzinho", "Mas onde que é isso?" "Oeste Catarinense, dá uns 500 quilômetros". "E a minha aula agora, não sei o quê", desespero e tal. E aí eu peguei o carro e ó, lenha, lenha. A aula dela era 2 horas da tarde, a gente chegou lá 2h15. Saí correndo do carro com o computador para instalar o computador para começar a dar aula e tal. Eu terminei o lançamento lá, a gente foi dar uma volta na cidade, a gente gostou muito da cidade. Cidade maravilhosa, 23 mil habitantes, o povo todo sorridente, andava na rua, criança, gente. Sabe o que que é criança de 4, 5 anos, assim, as irmãzinhas andando na rua de mão dada, sozinha, indo para um lado para o outro, aquelas polaquinhas assim, uma menina de uns 6 anos com a outra menina de uns 3 anos andando de mão dada na rua, indo para casa da avó, sozinha, andando assim, 1 quilômetro, assim, sozinha. Assim, cara, que cidade é essa? E aí eu falei, isso era numa quinta-feira, e eu falei para a Lilian assim, Lilian, será que tem igreja adventista aqui? Aí eu fui pesquisar no Google não apareceu. Eu falei assim, Lilian, Deus está falando para a gente plantar uma igreja nesse lugar. Ah, pare com isso, São. Tá onde? Nós vamos largar tudo lá em Curitiba para vir morar aqui. Eu falei assim, Deus está falando. E aí eu fui na casa onde a gente estava e eu perguntei para a mulher, tem igreja adventista aqui? Ela falou assim, tem sim, é do lado da casa da minha avó, tal a igreja do Ronaldo Guerra. Ronaldo Guerra é um médico que iniciou a igreja lá, a igreja em Pinhalzinho, Nova Erechim, Maravilha, tudo foi ele que plantou essa igreja, ele é um missionário lá. E dentro do consultório dele, ele prega para as pessoas. E a gente foi lá nessa igreja, ah, o engraçado é que ela ligou para a Poliana, a esposa do Ronaldo, e falou assim, ó, tem um casal de amigos meu aqui que estão aqui em casa, e eles são adventistas, eles vão lá na tua igreja e eles vão pregar. Ela não sabe como é que funcionam as coisas. Aí pegaram o nosso nome, entraram em contato com o pastor ligou para o nosso pastor em Curitiba, perguntando da gente, daí falou assim, não, eles são nossos líderes aqui, eles cantam, eles pregam, eles são líderes de música, pode deixar tranquilo, que vocês estão em boas mãos e tal. E nesse dia a gente não pregou, mas a gente passou a lição. E nessa de passar a lição, a gente passou a lição em dupla, a Lília e eu. Mas foi muito bom, muito melhor que o culto, porque na lição a gente tem interação com as pessoas. E as pessoas interagindo e conversando e tal, nessa de interagir com a lição, eu falei assim, nossa, eu tenho um sonho de morar numa cidade dessa. Pequena, eu tenho um sonho de me mudar para um lugar pequeno, afastado, onde tem pouca gente, onde a gente pode trabalhar. E aí o Ronaldo entrou, levantou na igreja e falou assim, vocês são nossos, vocês vão vir morar aqui. No final da lição, mais um outro casal veio conversar com a gente, chorando. Ai, vocês são resposta de nossas orações e tal. À tarde, a gente andando pela praça, eles passaram pela gente. Vem com a gente vai estar indo na casa do Ronaldo. Chegamos lá, uma mansão, assim. A parte de baixo da casa era só uma cozinha gourmet, um negócio gigante. E ali estava tendo já a comissão de nomeações da igreja. A gente sentou e eles já começaram, você, Samuel e a Lilian vão cuidar da música, isso e tal, isso aqui, a gente nem tava, isso era 9 de dezembro, o aniversário de casamento nosso. A gente não tava com planos, o Gabriel vai tocar na banda, vamos fazer Clube Desbravador, a Lilian vai fazer não sei o quê, o Samuel vai fazer não sei o quê, a gente tava ali há 2 dias, passeando na cidade. A gente já estava sendo nomeado para fazer as coisas na igreja. Ah, ali era 9 de dezembro quando a gente se mudou para lá, que a gente foi para lá. Dia 3 de janeiro, a gente já estava com a mudança lá em Pinhalzinho. Não deu nem um mês. Ali já perdi uma demissão na escola, eu já era autônomo, não tinha problema.
E a gente foi para lá sem ter cliente, a Lília sem ter trabalho. No caminho, ela mandou mensagem para um diretor aqui de Itajaí, falando que ela estava indo para aquela região. Ele entrou em contato com o diretor da escola de Chapecó. A escola de Chapecó precisava de uma professora de matemática, porque a outra professora tinha saído de licença maternidade, você vê certinho. A mulher saiu de licença maternidade e ia começar as aulas, eles não tinham um professor de matemática para colocar no lugar. E a Lilian chegou na hora certa, eles contrataram a Lilian naquele momento. Então Deus foi fazendo que as coisas acontecessem ali. Então a gente viu a mão de Deus trabalhando ali dentro. A gente foi para o apartamento, depois teve uma outra questão que a escola de Chapecó pediu para a gente mudar para Chapecó. Eu não queria de jeito nenhum mudar para Chapecó. É uma cidade grande, violenta, cheia de porcariada também. Onde a gente estava muito bom. E aí Deus deu de presente para a gente um outro apartamento, muito melhor, uma visão maravilhosa. Depois eu vou colocar para vocês a vista do apartamento que a gente tinha. Eu fiz um trato com Deus, falei assim, Deus, se é para a gente mudar para Chapecó, aí eu mudo, mas eu não quero. Então, se é para a gente ficar aqui, o senhor tira a gente desse apartamento e a gente coloca a gente num apartamento melhor. A gente estava num apartamento muito ruim. E meia hora depois, uma amiga nossa ligou, olha, abriu um apartamento aqui onde a gente está morando e tal. Vim aqui olhar, que é direto com o proprietário, enfim, deu certo, a gente foi morar nesse apartamento. Nesse apartamento, eu fui trabalhar esse amigo nosso que ofereceu o apartamento pra gente, ele tinha uma fábrica de móveis. E ele estava precisando de ajuda nessa fábrica de móveis. E eu fui desenvolver um trabalho lá de auxiliar de marceneiro. Sem o propósito de, não estou aqui para ganhar dinheiro, estou aqui para ajudar. E eu trabalhei nessa fábrica como o José fez na casa de Potifar. Eu entrei arrumando as coisas, limpando, organizando, fazendo a limpeza de trás para frente, eu colocando as máquinas no lugar. 2 semanas eu trabalhei ali para organizar a empresa, sem saber o que Deus estava preparando. Essas 2 semanas que eu trabalhei, depois disso, o dono da empresa, o Alex, que era meu vizinho já na época, ele falou assim, Samuel, eu preciso de um cara igual você aqui nessa empresa para ser meu braço direito. E eu preciso que você assuma algumas coisas aqui dentro. E eu falei para ele, o que você precisa? Assim, eu preciso que trabalhe a logística, trabalhe a entrega para os marceneiros. Então eu comecei a desenvolver os projetos, entregar para os marceneiros, escolher quem ia entregar, quem que ia fazer, também desenvolver as entregas. Eu tinha que conversar com os clientes, porque era muita mentira ali de entrega de material. O pessoal falava que ia entregar, não entregava, o material nem estava na fábrica, eles falavam que já estava quase pronto, enrolava o cliente, e eu comecei a trabalhar de uma outra forma, sem mentira, falando a verdade para o cliente, as coisas foram se desenvolvendo. Fiquei 5 meses ali naquela fábrica, e nessa fábrica eu conheci o José Felipe, um menino de 17 anos, e a gente começou a conversar, e ele começava a perguntar algumas coisas, e um dia eu fui fazer uma visita para ele na casa dele. E nessa visita, no final da visita, a gente resolveu fazer uma oração, cantar, um culto de pôr do sol de sábado, era no sábado à tarde. E o José Felipe, na segunda-feira, veio conversar comigo e falou assim, olha, eu nunca tive isso na minha casa. E um dia que eu resolvi mudar de religião, o meu pai falou assim, ou você fica dentro de casa, se você mudar de religião, você não precisa ficar mais em casa. Eles eram católicos, a mãe é catequista e tal. Então, se o Lipe mudasse de religião, ele seria expulso de casa. E através da nossa visita, o pai dele deixou com que ele estudasse a Bíblia. Ele começou a ir na igreja, eu busquei ele em casa, eu buscava ele em casa, começou a fazer estudo bíblico e tal. Ali eu comecei a trabalhar um livro chamado Ele Veio para
O Poder da Bênção dos Pais, esse livro. Importante vocês lerem esse livro, tá? Nesse livro ele trabalha o princípio do valente, e isso eu comecei a trabalhar com os homens de Pinhalzinho, o princípio do valente. E esse princípio está lá em Marcos 27, se vocês puderem abrir lá, Marcos 27. Algumas versões vai falar o homem valente, 3:27, né? 3:27. O homem valente, o homem forte, e outras vai falar o homem valente. Então eu coloco como o princípio do valente. Quem que pode ler para a gente? Desculpa, é Muita coisa Marcos pra o quê comentar. mesmo? Marcos 3:27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então ele saqueará a casa. A versão do Jabes já fala o valente mesmo. Então, o que quer dizer essa história de amarrar o valente? Ninguém pode entrar na casa do valente se não amarrar ele primeiro. Aí é que está o lance, aí é que está o segredo de você manter a tua família. Nesse verso, Jesus estava numa casa e os fariseus trouxeram um endemoniado. E ao chegar na casa, o endemoniado já sumiu e ninguém conseguia expulsar esse demônio. E os fariseus acusaram que, na verdade, Jesus era o Beelzebul, que ele era de Satanás. E Jesus falou assim, calma aí, cara. Como que pode uma casa dividida prosperar? Satanás não vai contra ele, senão ele está derrotado. Então ele está dizendo assim, eu não sou da equipe dele, eu sou muito maior que ele, não tem nem comparação. Por isso que eu consegui expulsar ele. E daí ele coloca, como pode entrar alguém entrar na casa do homem valente sem antes amarrá-lo? E o que quer dizer isso? Quando você começa a dar algumas chances, quer dizer, buscar algumas coisas, pornografia, buscar outros interesses, ou qualquer coisa nesse sentido, existe até a pornografia leve. Não sei se vocês sabem o que é pornografia leve. É essas dancinhas das meninas de biquíni ou de lingerie. Isso já é pornografia leve, porque daí isso já é um começo para a pessoa se interessar para pornografia, querer algo mais. Essa endorfina que a pessoa tem de ver aquilo, aquela sensação que a pessoa tem de ver aquilo, ele busca mais isso. Então, é só um passo. Assim como a maconha é uma droga de entrada para outras drogas mais pesadas, essa pornografia leve também é uma droga leve para drogas mais pesadas. Então, quando você começa a ver esse tipo de coisa, é o amarrar. É aí que o diabo, o Satanás, ele amarra a pessoa e entra na casa. Ali o entra na casa é entrar no próprio corpo da pessoa. Mas a gente pode entender que também é entrar na sua casa, porque você é o sacerdote da tua casa, você é que protege a tua casa. Você protegendo a tua casa, e se você está amarrado, Satanás vai tomar conta da tua casa, vai tomar conta dos teus filhos, vai tomar conta da tua esposa e vai tomar conta do teu casamento. Então, é importante a gente não dar abertura, não abrir brechas para que o diabo vai tomar conta da tua casa. Então aqui ele fala, Marcos 3:27 fala exatamente isso. Não abra brechas para que o diabo não amarre você e não tome conta da sua casa. Eu trabalhei com alguns homens lá, eu fiz ali o curso de culinária para homens. Na verdade, eu ensinava um pouco de culinária e o resto da coisa, 2 horas, a gente ficava conversando sobre esses assuntos aqui, para homens ali em Pinhalzinho. Então a gente começou a desenvolver um ministério para homens lá em Pinhalzinho. Aí nisso a gente fez a matrícula do Miguel aqui para o IAESC.
E já estava tudo certo para o Miguel vir esse ano para o IAESC como interno. Não esse Miguel, né? O Miguel, meu filho. Para ele ser interno aqui no IAESC. Só que nesse meio, a Lilian estava fazendo concurso para uma faculdade lá em Pinhalzinho. Lá ia ter um ganho de 20 mil, alguma coisa assim, nessa faculdade. E a Lilian, o mais engraçado, é que a Lilian, tinham 2 candidatos só para a vaga. E o outro candidato, que já era professor na faculdade, se atrasou para a prova e não pôde entrar para fazer a prova. E a Lilian foi a única candidata. E a Lilian, com todo o conhecimento que ela tem nessa área de matemática, ela fez a prova e tal, e no dia que a gente foi ver o resultado da prova, ela não tinha alcançado a nota para passar para a próxima fase. Ela ficou muito frustrada, ela ficou muito chateada. Assim, poxa, eu estudei tanto. Como que eu não consegui passar numa coisa tão fácil? E depois ela foi olhar e falou assim, isso aqui estava muito fácil, como que eu não consegui enxergar? E aí a gente foi para um escritório de umas advogadas, amigas nossas, para conversar com ela. Algumas horas depois do resultado dessa faculdade. E ali ela recebeu uma ligação da Grazi, orientadora aqui do IAS, que escreveu uma mensagem para ela. Você quer vir dar aula no IAS? A Lilian leu a mensagem e começou a chorar e tremer. Ela mostrava o celular, olha aqui, Samuel. Olha aqui, Samuel. Eu falei assim, o que foi? Estão me convidando para dar aula no IAS. Eu falei assim, então vamos. Sabe que quando Deus pede as coisas para a gente nem pensa na consequência? Quando a gente decidiu mudar quando a gente conseguiu mudar para Pinhalzinho, a gente nem pensou no custo que a gente teria para mudar em Pinhalzinho. A gente simplesmente foi. E a gente teve um custo que a gente está pagando até hoje. Que a gente tem que mudar todos os eletrodomésticos, a nossa casa era tudo 110, tive que mudar tudo para 120, para 220. Então a gente teve um custo muito grande. E para mudar para cá também é a mesma coisa. Então Deus convidou a gente aceitou o convite, a gente veio para cá. E a gente começou a trabalhar, a Lilian começou a trabalhar na escola e eu continuei a trabalhar com o marketing. Só que, pela distância, né, lá em Pinhalzinho, quando eu ia trabalhar com os meus clientes, a gente conversava 10 minutos sobre trabalho e ficava 1 hora conversando sobre Bíblia, conversando sobre ser homem, conversando sobre família, a orientação de educação dos filhos. Então a gente tinha mais um estudo do que uma conversa de trabalho. Por eu não ter mais essa proximidade, eu comecei a perder alguns clientes. Mas até ali eu já estava achando normal, porque alguns clientes não eram clientes assim que tinham uma amizade tão forte. Esses que tinham mais amizade, esses eram firmes, eram pessoas ali, nossa, no Samuel é amigo e a gente vai junto e tal. Só que a gente teve o convite para vir morar dentro do IAS. E aí arrumaram uma casa aqui pra gente e a gente aceitou mudar para essa casa. E aí eu teria que trabalhar 2 horas por dia no IAESC para dizer que eu era uma espécie de funcionário para poder ter direito à casa junto com a Lilian. E eu falei assim, eu aceitei. Aí eu peguei e só que eu fui ler coisa ali, eu me perdi um pouquinho no pensamento. Eu aceitei, a gente aceitou esse convite para eu trabalhar 2 horas. Só que a gente fez umas mudanças aqui na casa. A casa era pequena e o que foi garagem a gente transformou em sala e eu comecei a construir a parede aqui, só que eu não sou pedreiro. Eu comecei a construir essa parede. E com muita dificuldade, porque eu não sei fazer. Mas Deus foi orientando, eu fui lembrando algumas coisas e tal.
e comecei a levantar a parede com muita dificuldade e eu pedi ajuda no IAS. E eles têm o pessoal da manutenção, o pessoal estava aqui, poderia me ajudar e eles não me ajudaram. Eles ficaram até bravos comigo. E eu fiquei bravo com o chefe da manutenção. Assim, poxa, o que esse cara tá pensando? Não tem nada para fazer dentro do IAS, que não pode vir ninguém me ajudar a levantar essa parede. Estou numa dificuldade para levantar isso. Eu fiquei bravo. E lá na outra casa, a gente lendo a meditação de manhã, eu conversei, eu estava falando com a minha esposa e daqui a pouco veio na minha cabeça assim, você vai trabalhar com o seu Florindo, que é o chefe da manutenção. E eu pensei comigo na hora, sem pensar na consequência, eu falei assim, eu aceito. E a Lília falou assim, você aceita o quê? Eu aceito. Deus está falando que eu vou trabalhar com o seu Florindo e eu aceito porque eu vou lá e vou transformar esse homem, que ele é muito ruim. E esses dias, numa meditação lá, eu fui lá numa meditação com ele e eu tive a oportunidade de falar e eu falei essas coisas para ele. Tudo que essa parte desde da construção da parede, eu falei para ele e os outros homens, né? Assim, muita gente falou que não gosta do senhor, porque o senhor é muito chucro, que é muito bruto, e eu fui falando essas coisas para ele. E o senhor, mas Deus falou para mim que eu ia trabalhar, que eu ia vir aqui. E eu, quando eu comecei a construir a parede, eu acho que eles acharam que eu sabia fazer parede, porque a parede ficou retinha. Eles acharam que eu sabia fazer parede e me chamaram para trabalhar fixo na manutenção. Quando eu falei, eu aceito para Deus, 2 clientes meus que eram assim amigos assim, muito amigos, eles me ligaram. Já tinham os outros clientes já tinham todos me ligado, cancelando, e faltavam 2 clientes que eram assim os mais chegados. Falaram assim, Samuel, nós vamos ter que parar o nosso contrato aqui. E eu enxergo que se eu não tivesse aceitado, se isso não tivesse acontecido, talvez eu não tivesse aceitado porque eu ficava pensando assim, gente, como é que eu vou? Com 2 clientes que eu tinha, eu ganhava mais do que me propuseram a ganhar aqui no IAS, trabalhando o dia inteiro. 2 clientes só, eu ganhava mais do que isso aqui. E aí eu falei, aí eu perdi esses clientes. Porque se eu ficasse com esses clientes, talvez eu não aceitasse trabalhar o dia inteiro aqui. E eu falei, eu aceito. Com isso, eu aceitei trabalhar como auxiliar de manutenção. Serviço simples, humilde, serviço, sabe, eu tenho aquele uniforme cinza para ninguém te enxergar mesmo. E eu comecei ali a trabalhar junto com o pessoal, mas eu trabalhei com vontade. E até essa semana eu estava lendo a meditação aqui, que fala da história de Daniel, e quando Daniel chegou na Babilônia, ele trabalhou com vontade, ele fez as coisas de Deus, e Deus falando para mim ali. E na época que eu entrei com manutenção, a meditação falava de Elias e Eliseu, e falando que Eliseu lá no campo, arando terra, puxando boi, não sei o quê, e depois ele foi profeta. Então, e Deus falando para mim, assim, não, você vai trabalhar num lugar humilde, você vai fazer esse serviço. E eu falei assim, tá bom, Deus, eu vou fazer. E um dia montando ali uma arquibancada com o pessoal, eu falei assim, caramba, será que eu já estava 2 semanas trabalhando naquilo ali? Eu falei assim, quanto tempo será que eu vou trabalhar aqui ainda? E me veio na cabeça assim, 3 anos. Puxa, será que eu vou trabalhar 3 anos? Tá bom, senhor. Se o senhor quiser que eu trabalhe 3 anos aqui, eu trabalho esses 3 anos aqui na manutenção. Só que muito engraçado essas provas que Deus dá pra gente, porque quando eu falei assim, tá bom, senhor, o senhor quer que eu trabalhe 3 anos aqui? À tarde a gente foi aqui pro ginásio e o seu Florino chegou para mim e falou assim, Samuel, você gosta de surpresa? Eu falei, eu gosto. Então tem uma surpresa para você. O quê? Eu falei assim, se eu contar não é surpresa. Mas isso foi de manhã. Encontrei com ele, aí me ligaram, à tarde foi um pessoal lá onde eu estava, dentro da marcenaria, eu estava colando tapete lá no
uns negócios lá, bem feitinho, sabe? Fazendo negócio no capricho, bonito mesmo, me dedicando naquilo. Chega a menina lá e fala assim, ó, chamaram você lá no RH, lá para conversar, não, com o tesoureiro, para conversar com o tesoureiro. Eu falei assim, "Ixi, o que será que eles querem, né? É a tal da surpresa. E eu fui lá, e até brinquei com eles, escuta, eu tô 2 semanas trabalhando aqui, vocês já vão me mandar embora? E aí ele falou assim, olha, nós temos um desafio para você. Eu falei, qual? Dentro, a gente cotou vários nomes aqui dentro, e dentro desses nomes houve uma votação, e a maior votação ficou em você. A gente precisa que você assuma como líder de setor do almoxerifado. Daí eu falei, eu nem pensei de novo, né? Só falei assim, eu aceito. Então Deus foi preparando algumas coisas e quando Deus pediu para assumir ali na manutenção, eu assumi. Quando Deus falou, você vai para o almoxerifado, eu aceitei. Então, de auxiliar, até as pessoas comentam, é um pulo muito grande, que as pessoas vão trabalhando, vão aumentando, vai alguns anos, e as pessoas vão mudando de setor. E em 2 semanas, Deus mudou de setor e me colocou como chefe de almoxerifado. Então ali eu tenho um trabalho mais tranquilo, eu posso conversar com os meninos também e começar a desenvolver essa questão de paternidade, que aqui tem muito problema de paternidade, e também as oportunidades que Deus está preparando. Como essa semana, nesse sábado agora, nesse domingo à noite, a gente foi cantar numa igreja pentecostal aqui em Penha, junto com o pastor Wesley, a convite do pastor Wesley, para fazer propaganda da escola, dentro da igreja. A igreja lá tinha lá, sei lá, uns 500, 1000 membros, não lembro, não sei, e muita criança, e a gente tem 2 ou 3 alunos na igreja que são aqui da escola. Então a gente foi lá mostrar como que é a escola e tal, e trazer mais pessoas dessa igreja para dentro da escola. E as pessoas da igreja são muito satisfeitas com o que acontece. E uma coisa que o pastor da igreja falou, eles tinham vontade de montar uma escola. E eles falaram assim, o pastor falou assim, para que eu vou montar uma escola se já tem a escola adventista, que tem princípio cristão? Então veja que coisa bacana, né? Então, eles viram a escola adventista como uma escola cristã, uma escola com princípios, e eles não precisariam montar uma escola. Eles já tinham uma escola que é a escola adventista. Então, e isso é uma oportunidade para as crianças em conhecerem o que a igreja adventista prega e trazer a verdade dentro dessa igreja para as pessoas que aceitarem. Então veja que tudo que Deus vem proporcionando e a gente vem aceitando é para um propósito. Eu não sei o que Deus tem daqui para frente. Eu não sei o que Deus quer da nossa família, mas eu estou muito satisfeito com o que Deus já tem feito para a nossa família. Eu estou muito me sentindo, como eu fiz um stories ontem, eu estou me sentindo muito honrado por Deus ter preparado essas coisas para a gente. E aqui fica um apelo para vocês. Quando Deus falar com vocês, vá para lá ou vá para cá, você não precisa nem pensar, será? Vá. Porque o plano de Deus para a gente é muito melhor do que o plano que a gente pensa para a gente. Eu pensava só em prosperidade. Eu quero ter carrão, quero ter uma casona, quero viajar, quero tal e tal coisa. Mas aquilo que a gente falou lá em Isaías 45, que levantarei esse homem em minha retidão e ele vai trabalhar sem pensar no salário, é o que está acontecendo hoje. É, a gente mesmo ganhando pouco, a- muito satisfeito na função que a gente desempenha, não na função de trabalho, mas na função de fazer o que Deus está mandando, no propósito que Deus está tendo, de trazer como esses 2 meninos que estavam aqui na live, o Jabes é filho de pastor, e o Miguel, que vieram procurar a Lilian, falar assim, professora,
eu preciso de um tutor, eu preciso de um mentor, eu preciso de um homem que me ensine a ser homem. Olha só, o menino vindo buscar de uma professora e ele não tinha conhecimento nenhum de que a gente tinha esse grupo aqui. E ele foi exatamente nela, falar para ela, assim, eu preciso de um tutor, eu preciso de uma pessoa que me ensine a ser homem, a respeitar a mulher, a saber como construir um lar. E hoje eles estão aqui. E esse menino, o Miguel, é uma ponte para dentro do residencial masculino, para a gente trabalhar lá dentro com os meninos. E a gente vai ter um grupo grande de meninos aqui dentro desse grupo, para a gente educar eles a serem homens. Então, veja, o propósito de Deus, vocês entendem que Deus trouxe desde a pandemia para cá, tudo que veio acontecendo é para estar nesse momento aqui, dentro desse colégio, para a gente trabalhar com esses meninos aqui e essas meninas sobre paternidade, sobre ansiedade, sobre depressão, sobre vários assuntos que a gente já vem estudando e Deus tem proporcionado para a gente trabalhar com eles. Então, o propósito de Deus para a nossa vida é muito maior do que aquele que a gente pensa. Basta a gente se entregar na mão dele e fazer o que ele está pedindo. Vai para a direita ou vai para a esquerda, a gente vai para onde Deus está mandando. Amém? Samuel, muito obrigado mais uma vez pela exposição do teu testemunho. Eu vejo que hoje, vendo aqui, hoje nós tínhamos uns meninos, nós estávamos em 12 homens. Esse grupo ele começou com 3, 2, 3, 4, era o Ezequiel, o Fábio, o Adilson, depois veio o Helder, depois veio o Lucas, o Abraham veio agora também. E o meu grande sonho é que cada um de nós, como homens, possamos nos tornar esses tutores também para meninos, mas principalmente para outros homens. Aquilo que o teu amigo fez com você é aquilo que cada um de nós precisamos fazer com outros homens, porque aquilo que você estava vivendo é aquilo que muitos homens estão vivendo hoje, dentro da igreja, pregando, Dentro. cantando, passando lição, mas vivendo muitas vezes uma vida dúbia, Né? vivendo o cristianismo enfraquecido, né? Não vivendo o sacerdócio dentro do lar, né? Então, que Deus possa nos ajudar como homens a sermos esses tutores, sermos esses discipuladores, é o que Deus espera de nós. Que Deus abençoe mais uma vez você, tá? Amém. Nós vamos finalizar mais uma oração, Samuel vai orar para nós. Eu gostaria só de relembrar, dia 16 de setembro, tá? Nós teremos aí o nosso congresso de homens. Você que está aqui na região de Taquara e região, esteja com a gente aqui presencialmente, vai ser uma bênção. E vocês que estão longe, eu sei que o Samuel está longe. Se não puder vir, Samuel, vai ser transmitido também, né? A gente vai deixar o link disponível, o Lucas, que está longe, né? Para que vocês possam ser abençoados também com esse encontro, tá bom? E mais uma vez, muito obrigado, Samuel. Que Deus abençoe. Ora para nós. Querido Deus, agradecemos, Senhor, por esses momentos. Agradecemos por cada um que está aqui, que estiveram. Que o Senhor possa trazer mais pessoas e, assim, os próximos testemunhos que vão ter aqui também, que possam tocar os homens, mostrar onde a gente está errando ou ajudar com o testemunho a outros homens que estão fora desse grupo, que virão para esse grupo aqui ainda. Obrigado também, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado e colocado um propósito no nosso coração. E esse propósito é o que faz a gente caminhar nos seus caminhos. Mostra a gente limpo, claro, o que é que o Senhor quer da nossa vida, qual é o propósito. Uns estão na cidade para executar o que precisa ser executado, buscando homens dentro das cidades, outros estão no interior também buscando, mas hoje a internet, Senhor,
é uma linha sem fronteira que a gente pode atingir homens aonde estão. Então, que o Senhor possa nos abençoar, tanto aqui dentro do colégio, fora do colégio, que quem a gente atingir o colégio, dentro do colégio também possam, no futuro, levar para as próprias famílias, e assim a gente possa desenvolver o propósito que o Senhor tem para cada família aqui. Fica conosco hoje, Senhor, dentro do nosso trabalho, em tudo que nós vamos fazer, em nome de Jesus. Amém. Abraço, amigos.